o nosso podcast é para empresários, né, empreendedores aqui de Brasília, né? Então, a dúvida recorrente que a gente tem muitos clientes na Holder e é uma dúvida recorrente, né? E, às vezes, confesso que até a gente fica ainda meio, cara, não é tão simples assim a prescrição, né? Então, eu acho que o senhor podia começar a explicar um pouco a diferença, né, entre a prescrição e a decadência, para a gente começar a entrar no assunto. Perfeitamente. Então, vamos tratar um pouquinho da decadência e prescrição tributária, tá? Então, o que acontece? Qual que é a primeira diferença que a gente, quando estuda no direito? Então, a decadência, ela extingue o quê? Pelo decurso de um prazo. Seria o direito de constituir, por exemplo, o crédito tributário, de lançar o tributo. Então, isso vem contra um direito, tipo assim, do Estado. Não é do contribuinte. O Estado tem um prazo para lançar aquele tributo. Passou de 5 anos, em média, que é a regra, não dá mais para lançar e o contribuinte fica livre, como se fala, de um tributo. Então, isso é decadência. A prescrição já vem depois. Ela já é o quê? É uma ação, ou pode ser termo direito, mas é uma ação de cobrança do tributo. Então, ele já está constituído, já está lançado. Se não tiver lançado, não há como se falar em prescrição. Então, o que é importante, senhores? Um crédito tributário não tem como ele ser ao mesmo tempo decaído e prescrito. Ou ele decaiu e nunca vai prescrever, porque já decaiu, foi extinto pela decadência. Sim. Ou, se não for extinto pela decadência, o fisco vem e lança no prazo devido. Após a sua constituição definitiva, que é esse termo que se utiliza, aí que começa a correr o prazo de prescrição. E aí já era mais na justiça, após constituída na execução fiscal. Então já está lá na dívida ativa, correndo. Aí começa a correr a prescrição. Mas não houve a decadência. Porque se tivesse havido a decadência, não teria ocorrido a prescrição, porque nunca vai prescrever algo que não foi constituído, né? Que é a decadência. Então é mais ou menos essa a diferença. A decadência ocorreria mais se fosse um erro do fisco ali de não ter enxergado aquele imposto, ter cobrado no tempo Não certo. É erro, seria mais uma omissão, uma inércia. Inércia, ficou parado e não fez o que deveria fazer. Por desconhecimento, não soube que surgiu o fato gerador, pode ser, daí acontece, por exemplo, sonegação fiscal. O fisco não toma conhecimento do fato gerador, como é que ele vai lançar? É, do fisco, falando da forma mais leiga, eu soneguei em 2015 e em 2020 o fisco observou essa sonegação, já tinha passado 5 anos, ou seja, entrou na decadência. Na sonegação fiscal há uma peculiaridade que não é muito aceita pela jurisprudência e grande parte da doutrina, e eu defendo até no livro, eu tenho um livro que depois eu vou mostrar para os senhores, de que na sonegação fiscal, no meu entender, só pode começar a correr o prazo de decadência quando o fisco toma conhecimento. Por que isso? Que é muito importante falar, quando a gente falar de decadência e prescrição, existem 2 pressupostos de existência desses institutos. Um deles é a inércia do titular do direito. Se o titular do direito não tomou conhecimento, deveria ter, mas não tomou, não tinha como é que pode correr um prazo contra ele? E segundo é o prazo, que já vem definido em lei, 5 anos, 120 dias, 30 anos, tinha como um FGTS, 10 anos, então tem vários, a lei vem prevendo. Agora, esse detalhe da inércia é muito interessante. Então, sonega-se, omite-se a ocorrência do fato gerador. Como é que o fisco vai lançar? E aí muitos defendem, não, no caso do dolo, fraude e simulação, estaria no 173.1, 5 anos, a partir do primeiro dia do seguinte. Eu tenho esse estudo colocado em 2 livros, esse de curso de processo administrativo fiscal, e também naquele de decadência e prescrição, no qual eu mostro, por vários elementos, que se não houver a inércia do titular do direito, não pode correr prazo contra ele. Tomando conhecimento, sim, ele teria 5 anos, se fosse o caso. Mas esse é um assunto bem interessante, polêmico, que daria para tratar a tarde toda só sobre isso.
Tá certo? Então você fala assim, mas vamos dizer que não foi sonegação, foi por um erro do contribuinte, 2015. Aí tem uma regrinha, a geral, que ela no Código Tributário Nacional, 173.1, que fala, começa a correr o prazo de extinção do direito de lançar do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o fisco poderia ter sido lançado. Então, tem o exemplo, 2015. No ano de 2015, o fisco poderia lançar, mas não lançou, porque se lançou não há mais falar em decadência. Aí começa a correr 1º de janeiro de 2016. Aí então, todo 16, 17, 18, 19, 20. Você comentou alguma coisa no ano 2020. Não estaria decaído ainda. Estaria decaído dia 1º de janeiro de 2021. 16, 17, 18, 19, 20. Dia 31 de dezembro de 2020 é o último dia que o fisco poderia lançar. Interessante. Dia 1º de janeiro de 2021 não há como lançar. Quer dizer, pode até lançar. Aí o contribuinte vai entrar. Esse aqui já decaiu, não pode mais. Está extinto pelo decurso de prazo.